Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e já vamos dar início ao minicurso de Scrum. Só lembrando que no final do minicurso será passado um form para confirmação de presença, no qual somente será validado se a pessoa estiver inscrita nesse minicurso. Quanto às perguntas, elas podem ser enviadas no chat durante todo o minicurso e o Igor irá respondê-las. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores da primeira SEC UFLA presencial e também aos nossos apoiadores da SEC UFLA online, a BTQ, a Data Science Academy, o Grupo Voito, Matheus do Excel Inovador, Precision Cursos e Treinamentos MBF, que disponibilizaram incríveis prêmios para vocês. Hoje, quem vai ministrar esse minicurso é o Igor, formado em Ciência da Computação pela UFLA. Igor tem uma experiência ampla no mercado de trabalho, desde startups até multinacionais renomadas como Unilever e Ambev. Sempre trabalhando com gerenciamento de projetos, ele é um estudioso das metodologias e ferramentas que facilitam e cooperam para o sucesso desses projetos. Então é isso. Igor, quando você quiser dar início, pode ficar à vontade. Tá, joia. Primeiramente, obrigado pelo convite e boa noite a todos. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre Scrum aqui, mas antes de falar sobre isso, por mera formalidade, eu queria estabelecer algumas regras aqui pra gente, porque senão, hoje eu acho que eu já tive minha dose diária de formalidade durante o trabalho, então eu acho que a gente pode levar isso num teor um pouco mais um bate-papo, uma conversa, e conversar mesmo ao longo desse mini curso sobre os temas que a gente vai falar, e claro também, por que não, sobre mercado de trabalho, sobre como isso encaixa em um projeto ou em outro, como isso pode te ajudar em alguma coisa. A primeira coisa que nem a Lara já falou, é legal que vocês façam perguntas ao longo da apresentação. Eu vou tentar ao máximo responder elas, porque eu acho que o contexto é muito importante. Vocês vão ver que a gente vai falar sobre coisas que muitas vezes não são tão simples. Então é super legal que vocês participem. E também eu sou meio, assim, eu gosto realmente de interação. Essa parte de isolamento social e tudo mais, essa parte de coronavírus, não permite a gente fazer isso presencial, mas eu acho que toda a tecnologia que a gente tem dá pra gente fazer isso. Beleza? Ao longo da apresentação aqui, o que eu preparei para vocês, eu acho que sempre quando a gente vai gastar tempo com alguma coisa, você tem que ter um porquê por trás de tudo isso. Então, todo o conteúdo que eu preparei para vocês sobre Scrum, ele é muito direcionado a você tirar realmente uma certificação Scrum. Então, se vocês prestarem atenção no conteúdo, e depois no finalzinho eu vou fazer até um quiz daqueles estilo Kahoot, para vocês realmente entenderem como funcionaria uma certificação nessa área, e podem ter certeza que a gente vai tentar cobrir o máximo possível disso. Beleza? E outra coisa que eu queria deixar de regra aqui, muita coisa que eu vou fazer aqui no improviso. Eu faço essa apresentação, esse workshop dentro de empresas júniores e vários outros ambientes. Então, muitas vezes a apresentação não vai estar muito condizente ou vai ter algum errozinho. E eu vou tentar ao máximo não passar vídeos, porque eu sei que não fica muito legal quando você passa vídeos por essas ferramentas assim e tudo mais. Então eu vou tentar fazer a minha parte de explicar os vídeos que eu passaria aqui. Ok? Então, começando um pouco aqui, acho que teve uma breve descrição da minha carreira e tudo mais, mas eu acho que antes de eu falar um pouco sobre esse assunto, é legal eu trazer um pouco de por que eu estou falando sobre isso e que propriedade eu tenho para falar sobre tal. Então, vou explicar um pouquinho sobre a minha trajetória de uma forma rápida, e eu acho que até para vocês que estão cursando ainda a faculdade e tudo mais, isso também pode surgir várias dúvidas, e eu estou super aberto a discutir sobre processos seletivos, mercado de trabalho, eu acho isso super válido. Eu comecei minha jornada no mercado de trabalho dentro da própria universidade, né? Todo mundo faz iniciação científica, trabalha em empresa júnior, tem várias oportunidades. E eu gostava muito de ciência da computação, mas eu não tinha certeza se eu queria ir para o mercado acadêmico. Então, eu tive a experiência dentro de uma startup, que é a Gerência Net, que fica em Ouro Preto. Ela acolhe bastante alunos da UFLA, vamos dizer assim. E lá dentro foi muito legal. E uma coisa que eu falo para todo mundo que é novo e que não sabe muito bem o que fazer, procura trabalhar numa startup. Eu acho que trabalhar numa startup te dá uma visão muito genérica do todo, porque realmente você vai fazer muitas vezes a sua parte de projeto, ou a área específica da sua, ou alguma função específica da sua área, mas muitas vezes você vai estar fazendo um pouquinho de tudo,
Eu falo que é do café até fechar a folha de pagamento, né? Porque é uma coisa que ainda está muito pouco estruturada, não tem processos pré-estabelecidos, então tem muita oportunidade para você fazer. Acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive ao longo da minha carreira, porque a empresa estava no estágio bem inicial e a gente teve a oportunidade de setar como seria a cultura dessa empresa. Porque hoje em dia, se você entra numa empresa que é uma multinacional, ela é um transatlântico. Então, para você fazer qualquer curva com aquilo ali, é uma força descomunal que você despreende. E essas pequenas startups e tudo mais, elas têm esse teor de agilidade. Então, a gente chegou numa empresa que não tinha uma rota pré-estabelecida. Então, a gente podia fazer a cultura de tudo aquilo ali. E a gente, desde o começo, trabalhou 100% com Scrum. Eu só estou soltando os nomes aqui, vou soltar alguns nomes ao longo da apresentação, mas eu prometo que todos eles vão ser explicados ao longo dela. Porque a gente fez meio que como eu posso dizer, um treinamento dentro da Google Brasil, que explicava as melhores metodologias de fazer projeto e tudo mais, e a gente viu que aquilo realmente trazia resultado, era um dos segredozinhos da Google de como gerenciar projetos e tudo mais. Foi uma experiência bem legal, só que depois disso eu sempre tive um pouco de curiosidade, né, de como que você vira a chavinha de uma pequena empresa, de uma startup, se tornar uma baita multinacional, com capital aberto, com IPO, ações e tudo mais, no mercado internacional. Então eu postulei alguns processos de trainee e eu acabei passando no trainee da Unilever para a área de tecnologia, né? Então eu fiquei dentro da Unilever fazendo job rotation, né, que eles chamam de uma rotação em diferentes áreas dentro da sua própria especialidade ali, que era tecnologia, e tive muita experiência dentro do mercado, dentro da parte de gerenciamento de projetos. O meu maior choque cultural, que eu digo, foi sair de um lado onde era muita inovação e tudo incipiente, para um lado onde era muito convencional e quase tudo travado. A hora que eu explicar um pouco sobre o paralelo das duas metodologias aqui, vocês vão ver bem claro isso nas empresas. Eu vou fazer exemplos dentro delas. Fiquei um tempo bom na Unilever, 4 anos quase, me tornei gerente lá na Unilever, e logo depois eu desbravei um pouco o mercado. Aí, se for para contar todas as nuances disso, vai ficar só isso durante o mini curso. Mas eu trabalhei na Ambev, trabalhei na Kabum também, para quem não conhece, que é um dos maiores e-commerces de eletrônicos da América Latina, e hoje em dia eu estou na Ambev, numa parte que a gente chama de gerenciamento de produto. Eu também vou explicar qual que é a diferença dessa parte de gerenciamento de produto para gerenciamento de projeto. Vai ficar bem claro. E hoje em dia eu toco isso, que é uma parte tecnologia / negócios. É uma coisa bem o limiar entre os dois. Para vocês terem ideia, na minha equipe, que hoje tem 7 pessoas, eu acho que eu sou o único formado em uma área de tecnologia. A grande maioria é formada em áreas de engenharia da produção, engenharia mecânica, engenharia química. Então é bem democrático essa parte de gerenciamento de produto. Ela não requer de você uma experiência teórica dentro de computação ou tecnologia, e sim uma experiência de vivência de como gerir um produto. Legal? Agora, eu sempre falo assim, beleza, vou falar sobre um assunto, mas por que você deveria prestar atenção nisso? Existem algumas tendências no mercado. Essa imagem aqui foi tirada do LinkedIn ontem, um tempo atrás, e ele é refletido de forma simples. Por exemplo, hoje em dia está muito pulverizado toda a metodologia Agile e o Scrum. Se você for procurar no LinkedIn, em vagas no Brasil, hoje em dia, para gerente de projetos, você vai ter em média 436 vagas. Claro, a gente está afetado pela pandemia, né, e esse número realmente é pequeno em geral. Mas se você procura por Scrum Masters, você tem um número relativamente quase 50% maior do que gerente de projetos em si. Realmente é porque as empresas estão começando a enxergar o valor desse framework, que a gente vai aprender um pouco mais hoje, e cada vez mais procurando pessoas especializadas nisso. O que é o lado bom de tudo isso? Que existe uma alta demanda do mercado e uma baixa capacidade das pessoas de suprirem essa demanda. Então, são vagas relativamente que pagam bem, que você vai ter um trabalho bem legal em várias empresas de diferentes segmentos. Vocês vão ver que ao longo dessa apresentação, muitas vezes eu vou
tá parecendo que eu tô evangelizando pro Scrum, querendo mostrar que isso é quase uma religião, que é algo que vocês deveriam seguir e tudo mais. É porque eu realmente acredito, eu acredito no valor que ela cria, quando você está aplicando todo o potencial da ferramenta, e por isso desse título chamativo, né, que é até o nome de um livro escrito pelo Jeff Sutherland, que é um baita Scrum Master, vamos dizer assim, que realmente, quando você faz comparações, você vai ver que o Scrum é bem mais eficiente do que qualquer outra metodologia para gerir projetos. Beleza? Aqui eu ia fazer toda uma dinâmica de ficar perguntando para vocês e tudo mais, se alguém sabe o que é um projeto e tudo mais, já viu isso ao longo da vida, mas devido às limitações, eu vou meio que definir para vocês, né, o que é um projeto em si. Um projeto, pela definição do PMBOK, não sei se vocês conhecem o PMBOK, mas é como se fosse um livro de diretrizes do que deve ser feito dentro de um projeto. Ele meio que dita todas as fases do projeto, o que você faz, nomenclaturas, o que você usa, o que você deixa de usar. Ele é bem completo, ele é material de muitos concursos públicos, é uma coisa arcaica, vamos dizer. Mas a definição de projeto que ele estabelece ainda é a definição mais válida. Que um projeto seria um esforço temporário. Essa palavra aqui é crucial, porque é temporário, ou seja, você tem um time frame, você tem um time box ali de início e fim bem definidos, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Você não vai criar um milhão de coisas assim e tudo mais, você vai criar alguma coisa bem direcionada. Isso é a definição de um projeto. Se você parar para pensar, isso sendo a definição de projeto, todo mundo aqui é especialista em projeto, então. A gente já pode ver que ao longo da nossa vida, várias coisas que a gente fez e que a gente ainda faz, elas são projetos. De diferente escopo, diferente tempo e tudo mais, mas são projetos. Por exemplo, projeto Primeiros Passos. Todo mundo tem esse tempo pré-definido para ter um resultado exclusivo, que é você sair andando ali, né? Acho que todo mundo concluiu com sucesso isso daí e é uma parte inerente do ser humano. Tem o projeto Primeiro Amor. Todo mundo tem esses projetos ao longo da vida. Alguns preferem trocar pelo primeiro jogo, alguma coisa assim, né? O pessoal da computação principalmente. Mas todo mundo tem essa parte dentro do seu ciclo da vida, né? Projeto Universidade, né? Que todo mundo quer entrar numa universidade. Creio que todo mundo aqui cumpriu isso com sucesso. Parabéns. E o projeto Primeiro Trabalho. Todo mundo vai ter esse projeto e todo mundo vai cumprir meio que várias dessas etapas ao longo da sua vida. Se a gente parar para citar aqui, a gente vai ficar citando 1 bilhão de tipos de projetos que a gente pode colocar que seriam genéricos e todo mundo passou por eles. Baseado nisso, a gente pode dizer que a gente tem aqui, pessoal, tudo super expert em projetos, né? Você consegue fazer um paralelo a essas atividades na sua vida para projeto. Todo mundo aqui tem no mínimo 20 anos de experiência em gerenciamento de projetos. Mas já parou para pensar quão eficaz você é em seus projetos? Seja um projeto de iniciação científica, seja um projeto acadêmico que você tem, seja você fazendo trabalho com seus amigos, como você divide tarefas, como vocês fecham esse ciclo e tudo mais. A gente não para muito para pensar nisso. A gente meio que, como tem uma metodologia que chama Go Horse, né, que é, só toca o negócio e vai, a gente tem isso meio que empírico. A gente simplesmente vai fazendo as atividades, a gente vai completando tudo que precisa ser feito, mas a gente nunca para pensar. Numericamente, se eu pôr de uma escala de 1 a 10, quão eficaz eu sou em fazer os meus projetos? Essa é uma dúvida que, se você perguntar para 90% dos executivos de grandes empresas, eu diria que ninguém vai saber responder. É quase nulo as pessoas que têm esse número, que sabem responder esse número e tudo mais. Aí, eu vou fazer aqui, essa dinâmica ela é bem presencial, mas eu vou fazer meio que uma leitura dela, de como ela é feita, e aqui eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Aí eu gostaria de vocês interagissem só para ficar interessante. Essa dinâmica eu fiz com várias pessoas dentro da Unilever, dentro de empresas júniores, dentro do Enactus, dentro da Ambev, dentro de vários lugares. É uma dinâmica super simples. Um grupo de 2 a 5 pessoas, eles têm que pegar uma bolinha de papel. Eles têm que pegar uma bolinha de papel que está em algum canto da sala. Pense nisso como um projeto.
E antes de fazer esse projeto, eles têm que planejar. Antes da execução, eles têm que planejar. E o grande objetivo que a gente tinha nessa dinâmica é pegar o planejado versus o executado e ver qual equipe chegou mais próximo disso. E cada ação para a pessoa que fosse escolhida, dessas 2 a 5 pessoas, para buscar a bolinha de papel executasse, ela teria um custo. E esse custo estava meio que nessa tabelinha, né? Para virar para a direita ou esquerda, meio que girar no eixo, né? Você paga 1, passo você paga 5, levantar 10, remover objetos do caminho 10 e outra ação 15. É só uma coisa simples para as pessoas tentarem prever sem ensaiar, porque a vida e projetos não permitem ensaio, né? Sem ensaiar, quanto que elas acham que elas gastariam para pegar uma bolinha de papel. Isso aqui é uma coisa que, se você parar para pensar, você está num ambiente controlado, que é uma sala, você tem todos os recursos que você precisa, uma pessoa que consegue executar essas ações, e você tem uma equipe grande para fazer o planejamento disso. Deveria ser trivial para todo mundo conseguir executar isso, né? Claro que sempre tem uns espertalhões que ficavam achando que tinha alguma pegadinha no negócio e ficavam assim, eu vou gastar só 15 e a outra ação eu vou pedir para você pegar a bolinha para mim. Sempre tinha pessoas fazendo isso, né? Mas a dinâmica ela é tão simples quanto mostrar qual que seria esse gap entre o planejado versus o executado. Quantas pessoas, vamos chutar um percentual aqui, aí é interessante vocês comentarem. Qual que é o percentual de pessoas vocês acham que acertou, que conseguiu fazer o planejado versus o executado igual? Então, aí eu vou passar aqui o número para vocês verem. Não é ninguém, porque algumas pessoas eu acho que elas já sabiam a dinâmica da brincadeira e elas conseguiram fazer. Mas das 115 turmas que a gente fez isso, 109 falharam. Muitos falharam porque, durante a hora que a gente estava fazendo a dinâmica, muitas vezes a gente simplesmente tirava a bolinha ou mudava ela de lugar, e as pessoas não entendiam que o seu objetivo ou aquilo que você está buscando podia mudar, e elas simplesmente erravam no planejamento, e muitas vezes as pessoas não conseguiam acertar normalmente mesmo. Por que isso? Porque é muito difícil você planejar uma coisa meio que Big Bang, sabe? Eu vou planejar tudo e executar de uma vez só. Porque dessa forma você não vai aprender e você não vai se retroalimentar. Você não vai aprender com seus erros e você vai fazer ele continuamente. Você sempre vai fazer o mesmo erro continuamente. E isso vai alastrar ao longo de todo o seu planejamento. Era engraçado que até em algumas turmas de diretores, principalmente, eles são muito competitivos, né? Aí eu pegava alguns diretores assim, colocava eles juntos lá, meio que um diretor contra o outro, numas equipes, e eu tirava a bolinha, simplesmente para eles entenderem que não tinha mais objetivo. Você não tinha mais seu objetivo tinha deixado de existir. Então o correto era o quê? Você falar, beleza, meu objetivo deixou de existir, por que eu vou gastar mais recurso? Não, eles deveriam parar ali, mas não, eles ficavam assim, não, mas peraí, vamos terminar para ver quem ia ganhar, não sei o quê. Esse viés de ser competitivo e ser apaixonado pelo plano em si, é muito comportamento humano normal. Mas o correto é nunca você ser apaixonado pelo seu plano, e sim pelo seu objetivo. E isso é um pouco do que a gente vai falar dentro do Scrum. Primeira coisa que eu gosto de trazer uma provocação aqui é que, eu não sei se vocês perceberam, principalmente agora está cada vez mais claro que o mundo está mudando, né? O mundo está mudando de uma forma muito rápida. Um conceito que todo mundo usa no mercado é VUCA, que o mundo é VUCA, né? Que é volátil, incerto, não sei mais o que, mas cada vez isso é uma realidade das nossas vidas, principalmente com essa parte do coronavírus e tudo mais. Vocês podem ter certeza que a gente vai ter um divisor de águas. O mercado de trabalho, para a gente, já é evidente esse divisor de águas e vai acontecer cada vez mais.
Mas o mundo está mudando e junto com ele as pessoas. Você já vê vários conflitos de geração e de estilo de vida também. Hoje em dia, a gente ainda está num limiar que a tecnologia dita muito essas mudanças abruptas e disruptivas, mas nosso estilo de vida já mudou 100%. Hoje em dia é quase que imprescindível você ter um smartphone para fazer quase que coisas básicas na sua vida. Para e pensa sua vida sem o seu celular hoje em dia. Quantas coisas você teria dificuldade para fazer? E cada vez isso vai ser mais, porque a capacidade computacional hoje em dia, ela evolui numa velocidade exponencial. Realmente, cada vez mais você tem uma capacidade que você consegue fazer qualquer coisa e qualquer tratativa de dados. E você pode ter certeza que num futuro muito próximo, a gente vai estar não só usando celulares, mas revestido de tecnologia. Desde a nossa camisa até nossos óculos e tudo mais. A nossa casa já mudou bastante, né? Eu não sei se vocês já viram a Alexa e o Google Home e tudo isso. Você consegue meio que fazer sua casa conectada, né? Desculpa. Você consegue meio que fazer sua casa conectada e tudo isso cada vez mais vai ser interconectado. Existe um conceito dentro da computação e tudo mais, que é Internet of Things, que é a internet das coisas, né? E a ideia é que uma vez que a gente vá ter internet 5G, que vai ser uma internet mais rápida, performática e tudo mais, a internet das coisas, sua geladeira conversando com o seu celular para fazer o pedido no iFood porque tá faltando alguma coisa, isso vai ser cada vez mais realidade, né? E também, até mesmo como a gente interage com a tecnologia em si. Muitas vezes a gente interagia com celulares mecânicos, né, que você clicava em botões e tudo mais, e cada vez mais isso vai mudando. A gente já interage com uma tela, as crianças hoje de 2 anos de idade já sabem mexer no YouTube com touchscreen ali e tudo mais, e no futuro até a presença de tela ela vai ser dispensada para você realmente ter uma holografia ou qualquer coisa ali que você consegue se comunicar com os sistemas da sua casa, do seu trabalho e de tudo que você se comunica, né? E nós, se você olhar pra gente assim, o que a gente prioriza e tudo mais, vocês acham que a sociedade em si está mudando? Existem vários estudos que indicam que a nossa sociedade ela está mudando muito no pilar dela. A gente viveu uma geração, se você olhar nossos pais, nossas mães, assim, e tudo mais, que era uma geração de aquisição. Eles queriam adquirir bens. Eles queriam ter uma casa, eles queriam ter um carro, eles queriam ter família. Eles adquiriam bens e tudo mais. De uma geração de 1900 e pouco para cá, é uma geração que quer adquirir experiência. Então essa geração ela quer viajar, ela quer ter uma casa alugada, ela não quer ter uma casa própria, ela quer andar de Uber ao invés de ter o próprio carro, ela quer ter uma experiência que seja única dela. E ela quer ser melhor do que as outras pessoas e parecer que a experiência dela é muito melhor do que as outras pessoas. Isso tudo muda o contexto como a gente vive e a velocidade que as coisas acontecem. E nesse contexto, todo projeto já começa atrasado. Essa é uma máxima dentro de projetos. Essa e uma outra que eu vou falar que todo projeto, com certeza, vai ter alguma modificação. No meio da hora que você estiver fazendo o projeto, alguém vai virar, mas podia fazer não sei o que, e vai mudar muita coisa que você vai ter que se replanejar. Nessa teoria de todo projeto começa atrasado, deixa eu só ver qual que seria o próximo. Nessa teoria de todo projeto já começa atrasado, surge um pouco da metodologia Agile. A gente vai dividir essa apresentação em 2 momentos. A gente vai falar primeiro sobre a metodologia, o Agile, e depois a gente vai falar sobre a ferramenta, que é o Scrum. Pensem em teoria e prática. Depois eu explico a diferença clara entre tudo isso. Mas o Agile ele surgiu como um manifesto. É interessante até contar o contexto que ele surgiu. Ele surgiu em 2001, onde vários desenvolvedores de software, então ele veio um pouco do mundo da tecnologia, e vários desenvolvedores de software se reuniram no resort lá na Suíça. Que legal, né? Tipo, vamos se reunir no resort da Suíça para discutir algumas coisas. Super divertido. Para falar por que tantos projetos de software estavam falhando. Alguém tem uma, sim, para pensar agora, um momento de reflexão. Pô, 2001,
A gente tem todo um paradigma de desenvolvimento de software que estava dando tudo certo até 1999. O que aconteceu em 2000, 2001 que faria os projetos começarem a dar errado? E foi isso que eles começaram a se questionar. Mas se você olha hoje, através da nossa ótica, é até mais simples de você entender tudo isso, né? 2001 a gente estava na bolha do .com. Estava começando a surgir os sites e toda essa estrutura, e estava crescendo cada vez mais a internet, a adoção à internet e tudo mais. Então as coisas estavam começando a ficar muito rápidas. E a metodologia que eles usavam para fazer projetos naquela época é uma metodologia que é chamada de waterfall, ou cascata. Não sei se alguém conhece aí ou se alguém já usou, mas ela é uma metodologia comprovadamente eficaz, só que para projetos de engenharia. Ela surgiu do mundo da engenharia em 1970, quando o autor dessa metodologia escreveu o próprio livro. Ele vai lá e fala assim: pessoal, não usem essa metodologia no futuro, porque o mundo vai se tornar cada vez mais veloz e essa metodologia não vai ser capaz de seguir toda essa velocidade. E o mundo, né, os brasileiros, todo mundo, como sempre gosta de ouvir não use, né, foram lá e fizeram o quê? Vamos usar, né, gente? Então, até hoje, você encontra muitas empresas, quase que 100% usando esse modelo waterfall. Qual que é o problema desse modelo? Pelo que o nome fala, ele é uma cascata. Você faz a primeira fase, ideia, beleza. Agora vamos fazer desenvolvimento, ok. Agora vamos fazer teste, ok. Ixi, deu errado alguma coisa no teste. Aí você volta lá atrás e inicia todo o ciclo novamente. Ela é meio que fechada na ideia de que você vai conseguir planejar muito bem e que você vai executar aquele planejamento. Mas como a gente sabe, é muito difícil hoje em dia. Pensa, sei lá, vamos pensar assim, se a gente fosse criar uma empresa, rolezinho.com. É uma empresa que a gente está pensando ali no final de 2009, que vai ser uma empresa que vai juntar pessoas que têm interesses em comum, até um grupo de 250 pessoas, e ele vai fazer uma festa para essas pessoas automaticamente num lugar X, que ele vai juntar todas essas pessoas que têm interesses musicais, de bebida e tudo mais em comum, no mesmo lugar. Você vai falar assim, nossa, legal, né? Imagina eu ir numa festa onde as pessoas são parecidas comigo, super interessante e tudo mais. Mas imagina você pensando nisso no final de 2019 e de repente chega a pandemia no começo de 2020. Se você confiar 100% no seu planejamento e que não vai haver situações externas que vão influenciar nele, você está fadado ao fracasso. Porque hoje em dia o que mais pode acontecer é as situações externas interferirem no seu projeto. Então, essa metodologia waterfall não era algo que se adaptaria a essa velocidade. E se a gente falar, se eu pudesse dizer hoje em dia, eu acho que nem o Agile é uma metodologia que vai conseguir viver nos próximos 5 anos. A gente vai experienciar uma evolução tão rápida das coisas de 2021 em diante, que a gente vai precisar de novas metodologias que consigam acompanhar essa evolução tão frenética. Então, o Agile surgiu, né, depois dessa reunião com esse pessoal, que eles falaram assim, beleza, vamos esquecer um pouco o Waterfall e vamos criar um manifesto Agile, o Agile Manifesto, que seria meio como se fosse os 10 mandamentos da Bíblia. É uma coisa bem teórica e eu vou passar um por um aqui. Eu vou só pular o vídeo para não ficar chato. Deixa eu ver se eu pulei. Sim, pulei. Então, o manifesto ágil, isso aqui é uma questão, deve ser as questões que mais caem dentro de certificação Scrum, certificação de Agile Coach, Agile Master e tudo mais. Quais são os 4 itens do manifesto Agile? Pode ter certeza que essa é uma questão que com certeza cai. Então vocês vão perceber que eu sempre vou ter itens à esquerda, como indivíduos e interações aqui, e vou ter alguns itens à direita, processos e ferramentas. Não significa de forma alguma que a gente vai esquecer os processos e ferramentas e só valorizar indivíduos e interações.
Mas a gente vai priorizar as coisas do lado esquerdo, beleza? Esse é o manifesto ágil. Então, o primeiro item, vamos lá, é facinho, são só 4 e a gente vai lembrar todos. Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. O que isso aqui diz? Todo projeto waterfall ou projetos antigamente, eles eram muito formais. Você tem que escrever um documento de 20 páginas, subir na ferramenta XYZ e isso vai ser aprovado pelo fulano de tal. É meio você deixar um pouco de lado isso e trazer o fulano de tal para a sala com você, para pensar junto e para entender as limitações. Essa é a teoria. Um exemplo legal que eu gosto de dar aqui, quando eu trabalhava na Unilever, muitos dos processos que eu tinha que fazer, eles percorriam 36 aprovações. Eles passavam por 15 indianos que aprovavam alguma coisa, depois eles chegavam no nível de diretor, e o diretor passava para o outro, aí tinha mais 5 pessoas para aprovar, e no final do dia o cara que estava sentado do meu lado era quem realmente precisava aprovar. Eu achava absurdo isso, e a gente começou a mudar algumas coisas. Falar assim, cara, se a gente precisa que esse cara que aprove, ao invés de eu ficar esperando 12 dias para o processo e a ferramenta trabalhar nisso, eu posso fazer uma reunião de 1 hora com ele, eu apresento e ele dá o aceite formal ou não. É muito mais prático, né? Imagina você ficar esperando todo esse tempo para saber se você pode dar o seu próximo passo. Então, isso é um exemplo prático que pode ter certeza que existem em várias empresas e cada vez mais dentro desse manifesto ágil, que é meio que, pensem que o manifesto é meio que um estado de pensamento. Você tem que meio viver ele. Então, eu prefiro, e eu acho que é muito mais humano, você valorizar mais indivíduos e interações nesse caso. Beleza? Simples esse aqui. Se tiver alguma dúvida ou alguém tiver algum exemplo, também já viveu, pode compartilhar com a gente aí que é legal. O segundo é o projeto funcionando ao invés de uma documentação extensa. Esses projetos antigos de software, esses projetos antigos de qualquer coisa, se você pensar num projeto de criação de um novo produto, todos os testes que ele passou, tudo que foi feito e tudo mais, e todas as coisas que tem que ser intrínsecas nele ali, eles geravam livros de documentação desses projetos. Um caso engraçado é que todo mundo fala, não sei se vocês já viram, mas se vocês pesquisarem, existe um manual de como usar o Facebook. Já parou para pensar? Você, vamos fazer um exercício mental aqui. Você, hoje, se você entra, vê 212 páginas de como usar o Facebook, você lê tudo aquilo ali e fala assim, nossa, que legal, vai ser a rede social que vai dominar o mundo, quero usar. Acho que é muito difícil disso acontecer. E tem coisas que é tão intuitivo quanto. Porque se você lê o que é o Facebook ali nessa documentação, eu leio, outras pessoas leem, ele vai existir um Facebook para cada pessoa. Enquanto isso estiver no mundo da imaginação, cada pessoa tem uma capacidade maluca de criar sua própria ferramenta. Uns iam pensar que é vermelho, outros iam pensar que é roxo, outros iam pensar que o chat é lá em cima. Ia ficar uma maluquice. Então, mesmo que seja uma parte desse projeto funcionando, ele é muito mais palpável do que uma documentação em si. A gente ainda é subjetivo lendo coisas. Não adianta. Então é muito isso. Você não precisa ficar documentando tanto até que o trabalho esteja ali, tudo funcionando bonitão. Beleza? Acho que esse é quase que intuitivo, né? É bem prático esse segundo item. O outro ponto aqui, ele é a resposta à mudança ao invés de seguir um plano. Claro que você vai ter um plano, óbvio. Mas se aparecer qualquer coisa que você deveria mudar ali, você não vai se ater ao plano ao invés de fazer a mudança, né? É como no caso da dinâmica, né? Se você mudou a bolinha de papel de lugar, você vai continuar executando o plano para chegar onde ela estava? Não adianta nada, né? Você tem que responder às mudanças à medida que elas acontecem e não se apegar ao plano. No final do dia, todo mundo é pago ou todo mundo está nessa vida para entregar resultado e não ficar seguindo o plano, né? Fala assim, nossa, eu sou um ótimo seguidor de planos. Me segue lá que eu sou ótimo nisso. Não é o objetivo de ninguém, né? Ninguém sai de casa e fala assim, essa semana eu vou seguir vários planos. Você está realmente buscando um resultado, você quer chegar naquela meta ou no objetivo que você está
buscando. Beleza? 3/4 isso daqui, bem simplesinho. O outro é colaboração com o cliente ao invés de uma negociação de contrato extensa. Esse aqui eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que você paga um táxi para ir do ponto A ao ponto B. E você fala que você vai pagar ele R$100. Aí esse táxi, que deveria gastar 40 minutos por uma questão de acidente, várias outras coisas que acontecem no trajeto, uma mulher aparece pedindo ajuda, ele vai ajudar essa mulher e tudo mais, ele gasta, ao invés de 40 minutos, 1h30. E ele liga para você e fala assim, Igor, eu infelizmente gastei 1h30. Eu não vou te cobrar o dobro, mas você consegue pagar 150 ao invés de 100? E eu viro para ele e falo assim, cara, não, o contrato foi isso. Foi R$100, eu vou pagar R$100. Você que fez um péssimo trabalho. Pareceria razoável do meu ponto de vista. Mas a partir do momento que eu me ponho dentro desse táxi, entendo tudo que ele passou, vai ficar muito mais fácil de eu entender a situação que ele passou e eu vou ter uma empatia para entender que realmente ele merece receber mais naquele ponto ali, porque foram coisas fora do controle dele. Então isso aqui eu falo que é muito... Esquece formalização por e-mail, põe todo mundo numa sala, vamos fazer todo mundo junto. Todo mundo tem que estar dentro do táxi, porque senão alguém vai se perder no trajeto. Beleza? Acho que é bem simples essa parte aqui. Pensem como uma parte teórica e se alguém tiver alguma dúvida pode mandar aí que eu leio sem problemas. E agora eu vou começar a parte da minha igreja, que é evangelizar para vocês quais são os benefícios disso. Por que que a gente usar essa metodologia ágil traz um ganho substancial para tudo que a gente fizer e a gente realmente vai fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Nem é porque o Agile em si... Eu não vou dar spoiler, vai. Eu explico logo depois. A primeira parte é a qualidade. Qualidade não é entregar algo fantástico. Qualidade é entregar o que foi pedido. É a mesma coisa de... No exemplo da dinâmica, eu pedi uma bolinha de papel e o cara chegar com um pacote de folha Chamex para mim. Ele chega, olha, tô te entregando qualidade. É isso aqui que eu tô te entregando. Muito mais do que você pediu. Só que eu, como, vamos dizer assim, a pessoa que entendia o valor de pegar a bolinha de papel. Depois eu vou explicar quem que é essa pessoa dentro do Scrum. Eu, como essa pessoa, eu precisava de uma bolinha de papel para o meu fim. Eu não precisava de um pacote de folha Chamex. Então, a qualidade ele está muito atrelada a você entregar aquilo que realmente o cliente espera. E como você vai fazer isso com o Agile é muito mais fácil do que você fazer com um pensamento waterfall. Porque o Agile ele é interativo, ele é adaptável e ele está com o cliente dentro do táxi. Então, ele entende o que vai acontecer de acordo com o que ele esperava. A outra parte é flexibilidade. Essa é a palavra do século mesmo, vou ser bem sincero com vocês. Flexibilidade e adaptação é algo que é imprescindível para você e para qualquer metodologia. A gente não tá distante em nada disso. Realmente você precisa viver um pouco disso. Você tem que ser flexível e a flexibilidade do Agile ela é bem maior, eu vou mostrar depois dentro de uma comparação, do que as outras metodologias que a gente tem para gerenciamento de projeto. E velocidade. O nome vem um pouco disso, de Agile, de ser coisa rápida e tudo mais, e ele costuma entregar muito mais rápido, não é porque é mágica, é porque simplesmente a outra metodologia ela não entrega muitas vezes, e quando entrega errado, então a velocidade está em você chegar no lugar, você chegar na bolinha de papel, de alguma forma. Beleza? Essa é uma imagem que eu não sei se vocês já viram ao longo da graduação. Dentro de ciência da computação, a gente tem uma matéria que é chamada engenharia de software, que a gente vê com constância essa imagem aqui, mas ela já virou até meme, muita gente usa, mas é a maior verdade do mundo. Se você parar para pensar hoje em dia, pense que você fosse explicar para alguém que você quer um balanço de pneu numa árvore X. Quando você explica isso para alguém, as interpretações que a pessoa pode ter são inúmeras. Ela pode entender do jeito da fantasia que ela existe. É bem aquele exemplo do Facebook que eu estava te falando.
E o problema é que dentro de um projeto, ou dentro de qualquer coisa que você for fazer, você nunca é responsável por todas as partes. Existe alguém que é a pessoa que vai se beneficiar do projeto, existe um analista que é o cara que vai desenvolver, existe um time que vai fazer programação disso, existe alguém que vai testar isso e tudo mais, existe o cliente que vai receber esse produto. Ao longo de tudo isso, existe uma cadeia de telefones sem fio, que um explica de um jeito, outro entende do outro, o outro vende 3 vezes mais do que realmente deveria ser a entrega daquilo, e no final, o que realmente o cliente ou a pessoa que sabe o valor disso precisava, não é atendido. Acaba caindo por água mesmo, né? E isso daqui, se você mostrar para qualquer pessoa no mercado de trabalho hoje em dia que trabalha com parte de projetos, a pessoa vai rir, porque ela vai ver que é a realidade dela. Ainda acontece muito, mas quando você coloca um pouco desse mindset, desse pensamento ágil ao longo dessa jornada, você consegue mitigar alguns problemas, não excluir todos eles, mas você consegue deixar muito mais claro tudo isso. E vocês vão ver com o Scrum, fica com essa imagem na cabeça como a gente mitiga tudo isso. E tem um estudo do MIT que ele pegou uma amostragem de pequenas, médias e grandes empresas de toda uma gama de projetos com outra metodologia, vamos dizer o Waterfall, e com o Scrum, usando Scrum e Agile 100%, né? O ganho em produtividade, o projeto ser entregue dentro do prazo e do orçamento previsto, é de 20 a 50%. O ganho de engajamento, felicidade do time, é de até 10%. Mas, assim, é porque pensa você trabalhar 2 anos numa coisa que não dá certo. É muito frustrante. Então, essa parte do engajamento está muito voltada a isso. A parte de qualidade, de entregar realmente aquilo que o cliente quer, de 30% a 50%, e o time to market, que seria realmente a velocidade de entrega, de 20% a 50%. Isso é um estudo bem consolidado, tem todo o breakdown dele em alguns papers aí, se alguém quiser ler. Eu acho que ele é o estudo que mais convence qualquer pessoa de que o Agile é bem superior a metodologias convencionais que a gente tem. E agora a gente vai começar a nossa jornada. Aqui é um checkpoint. A gente vai começar a nossa jornada de mudar o papo de Agile para Scrum, beleza? A gente vai mudar a nossa mente agora. Pense que Agile é uma metodologia, que nem eu falei, é esses mandamentos e tudo mais, é um jeito de pensar as coisas, que você pensa de uma forma adaptável, colaborativa, adaptativa, muito, muito diferente de outras metodologias. E abaixo dele a gente tem as ferramentas, os frameworks. Um exemplo, vamos fazer uma comparação aqui, é como se fosse a Bíblia, os 10 mandamentos ali, e as igrejas. Cada um interpreta do seu jeito e coloca em prática do jeito que acha certo ali. Dentro dos frameworks que a gente tem hoje, grande parte deles vocês devem conhecer. Tem o Lean, que ficou muito famoso em cadeia de produção, o Kanban, que é o famoso Trello, se vocês pensarem no Trello, o Trello é a representação do Kanban. Tem algumas outras que elas são muito mais voltadas para parte de programação, desenvolvimento de software, tipo XP, FTD, elas são mais voltadas para esse mundo, mas o que a gente tem de mais estabelecido hoje em dia e que mais traz ganho para projetos de diferentes ports é o Scrum. Por isso, a gente vai falar sobre o Scrum, porque ele ainda é a ferramenta que impera no mercado, até a gente criar uma próxima. Aqui é um ponto interessante, porque vocês veem que existem vários frameworks. Isso pode indicar que a qualquer momento pode surgir um novo, né? Então, por isso, o legal é você acreditar no Agile, você acreditar nesses princípios, e muito menos na ferramenta. A ferramenta é só um orquestrador de como você resolve tudo aquilo. E vocês vão ver que é super interessante, mas que ele está sempre amarrado ao Agile ali. Pode ser que daqui uns dias surja um Scrum X, Scrum 2.0? Pode, mas ele não vai ser
descolado desses mandamentos do Agile. Então, por isso é importante entender a diferença entre esses dois, e muitas questões dentro da parte de certificação, elas têm muita... vamos tentar confundir as pessoas nisso. Mas é bem simples na hora que você começa a entender. Então, vamos falar sobre Scrum. Vamos falar um pouco sobre Scrum, que nem eu disse, é a ferramenta ou framework que a gente vai aterrissar toda a parte do Agile aqui. Existe um site que cada vez ele cresce mais e mais, que ele chama Scrum Case Studies, e ele traz vários exemplos de empresas que usam Scrum, que estão tirando vantagem disso, que são cases de sucesso. E se você for olhar lá, hoje em dia, essa imagem que é bem antiga, você vai encontrar vários casos. Por que eles não são de todas as empresas que usam? Porque eles são no formato de paper. Então, eles são alguns papers que mostram como que a empresa fez a implementação de Scrum dentro da própria empresa. O exemplo que eu trago aqui, que é super legal, que é o FBI. O FBI, eles fizeram a implementação do Scrum junto com um dos fundadores. Eu não vou me ater muito aos dados aqui, falar certinho todas as informações, mas eu vou contar numa forma de storytelling mesmo, para vocês verem. Tinha um projeto dentro do MIT que ele era meio como se fosse um observador, sabe? Que eles tinham a ideia de ficar mapeando... Deixa eu até passar para cá. Eles tinham a ideia de ficar mapeando possíveis ataques terroristas que poderiam acontecer. Pensa que eles tinham uma base de dados vasta de casos terroristas que já tinham acontecido, e eles tinham um padrão. Nesse padrão, eles conseguiriam entender se outras coisas seguissem esse padrão, a tendência que tivesse um ataque terrorista para surgir era alta. Era meio que um projeto de scouting, de ficar realmente olhando e vendo se tinha alguma movimentação para acontecer esse conjunto de fatores que pudesse culminar em um ataque terrorista. Eles tinham, vamos dizer assim, 100 milhões de dólares para investir nesse projeto. Então os caras contrataram, sei lá, 300 desenvolvedores, várias pessoas e tudo mais, usando a metodologia Waterfall. E eles começaram em 2000 a desenvolver esse projeto. Em 2005, eles já tinham gasto 90% desse budget, do orçamento deles, e eles não tinham chego nem perto do resultado. Por quê? Porque se você parar para pensar, imagina quantas novas variáveis surgiram nessa equação para eles conseguirem continuar entendendo qual era o comportamento padrão para surgir um ataque terrorista. Então, eles começaram a ficar perdidos e não conseguiram resolver esse dilema. Então, em 2005, um dos escritores do Agile Manifesto, ele é um dos ícones dessa parte do Scrum, ele se prontificou a entrar no FBI com uma equipe. Em vez de 300 pessoas, ele queria 30, e com os 10 milhões que restava de orçamento, ele disse que aplicando essa metodologia com o framework Scrum, ele resolveria o problema. Resultado foi que depois de 9 meses, eles conseguiram construir a ferramenta de uma forma super adaptável e modular, que ela se reinventava e ela mesma entendia novos padrões que vinham surgindo, para entregar o resultado que o FBI esperava. Esse caso ficou muito famoso por duas vertentes, porque os caras do Scrum, eles são meio cheios de si, os caras que escreveram o livro, sabe? Eles falaram assim, se a gente tivesse sido chamado no começo, a gente teria evitado o ataque de 11 de setembro, o Scrum teria salvo os Estados Unidos, não sei o que. Ok, é o e se, né? Mas é difícil a gente viver isso. Só que, por um outro lado, se você parar para pensar em uma organização ou uma entidade quadrada nesse mundo, é o FBI. O FBI é tão quadrado, tão certinho nas coisas, que eles não mudam quase nada ao longo de todos os anos de existência deles aí. E eles conseguiram usar Scrum e tirar benefício disso. Agora, nós, meros mortais, que estamos aí no início das nossas vidas, sem nenhum vício, sem nada pré-estabelecido, a gente não vai conseguir mudar, usar isso? Essa é a provocação que eu faço dentro de muitas empresas, né? Se o FBI conseguiu, é você que não vai conseguir?
Não é possível. Porque essa parte do Agile, de mudar o pensamento de algo sequencial para algo iterativo, é bem complicado. Porque para e pensa, se eu chego para o diretor e apresento um plano e falo para ele, ó, eu tenho um plano. Ele fala assim, ah, legal, você tem um plano. Eu confio no seu plano, toma dinheiro pro plano. Agora se eu falo para ele, ó, eu tenho um objetivo e eu vou chegar nesse objetivo, ele fala, não, esquece, cadê seu plano? A gente ainda é um pouco viciado nisso. Eu vou mostrar como isso funciona dentro do Scrum. Mas eu uso muito isso para empresas, para elas realmente abrirem um pouco a guarda, sabe? Cara, o FBI conseguiu implementar lá, por que você não vai conseguir? É até uma provocação em si, né? E em várias empresas hoje em dia que elas têm começar a falar algumas coisas sobre o Scrum. Qualquer semelhança com a Agile é isso mesmo, é bem similar mesmo. Mas o Scrum, assim como o Agile, ele tem algumas partes teóricas, vamos dizer assim, para depois a gente partir para a parte prática em si. Primeiro, o Scrum ele prega um desenvolvimento iterativo. Ele faz, junto com o Agile, toda essa parte de adaptabilidade e tudo mais, é um desenvolvimento iterativo e incremental. Aqui, nessa imagem, a gente vê um exemplo claro disso. Qual que é a coisa interessante aqui? Se você fala assim, ah, beleza, eu vou construir um carro. Se eu vou construir um carro, qual que é o pensamento sensato das pessoas ou o pensamento comum das pessoas, né? As pessoas pensam assim, ah, beleza, eu vou construir um carro, então primeiro eu vou fazer a roda. Ah, depois eu vou fazer a parte de baixo do carro, depois eu faço a carapaça, depois eu fecho o carro como um todo. O desenvolvimento interativo e incremental, ele prega muito mais esse tipo de desenvolvimento. Eu não estou fazendo um carro. Eu preciso de algum meio de locomoção para chegar do ponto A ao ponto B. Então, o que eu vou fazer? Beleza, eu vou fazer primeiro um skate. Por quê? Porque eu vou conseguir testar se eu chego do ponto A ao ponto B. Agora, se eu estou com uma roda, o que eu vou fazer? Subir na roda e chegar no ponto B? Não é o objetivo, é mais o plano, né? Então, se eu faço o skate, eu vou lá, subo nele e falo assim, cara, legal, cheguei, só que eu achei inseguro porque eu me desequilibrei e tem o ponto que eu fui um pouco devagar. Ah, beleza, então esse foi o negativo. Vamos lá, beleza, então eu faço um patinete, aí eu vou no patinete, eu falo, cara, legal, fiquei mais seguro, não desequilibrei, mas ir em pé é complicado, viu? Aí você vai iterando cada ciclo até você chegar no resultado final. Mas, a hora que eu chego nesse ponto 1 aqui e vejo esse skate, eu falo assim, caramba, nossa, interessante, eu fui lá do ponto A ao ponto B, mas eu percebi que, cara, não tem nada lá no ponto B. Se eu chego lá e não tem nada no ponto B, eu falo assim, beleza, ok, eu paro aqui no skate. Por quê? Porque aí eu só errei rápido. Eu não fiquei gastando recursos e tempo de todo mundo para errar lá no final, a hora que eu chego no carro. Eu cheguei aqui e percebi que o meu objetivo, ou o que eu estava tentando fazer, não valia a pena. É essa a diferença. Quando você faz algum modelo waterfall, você está fazendo ele como Big Bang, né? Você planeja e faz tudo. Aí depois você testa. Aí depois você vai lá ver se está funcionando. E isso ele traz um grande risco, porque você vai acumulando risco. Você não vai fazendo igual esse modelo aqui que a gente está mitigando o risco a cada parte. Porque se eu fiz o teste com o skate e vi que funciona, eu mitiguei o risco, eu não tenho problema aqui. E vou fazendo isso ao longo da jornada, até chegar numa jornada de satisfação, porque aqui eu posso perceber que eu não queria nem ir do ponto A ao ponto B, queria ir ao ponto C, e eu precisava, na verdade, construir um avião. Mas a gente muda ao longo da jornada. Essa imagem aqui, ela é super simples e tudo mais, mas ela resume muito o conceito do Agile e do Scrum, que é você fazer esse desenvolvimento cada vez mais interativo e dentro de ciclos, ao invés de fazer um modelo Big Bang. Beleza? E agora eu vou explicar isso, a plataforma 3/4 aqui, né? Que eu falo que é algumas coisas do Scrum também. É meramente para entender conceito e a gente saber responder questões dessa certificação também, porque eu acho válido. Hoje em dia, se você tem uma certificação de Scrum Master ou alguma coisa do gênero assim, ela é até mais válida do que você ter, sei lá, um
curso super foda ou alguma coisa assim. Hoje em dia é muito requisitado no mercado. E eu vou explicar um pouco sobre esse 3 quartos. 3 quartos por quê? Porque a gente está falando de 3 pessoas que existem no time Scrum. Primeiro de tudo, uma questão importantíssima. O Scrum ele tem uma limitação. O time do Scrum ele deve ter de 3 a 9 pessoas. Aqui vai um exercício simples que todo mundo vai se identificar. Imagina você fazer um trabalho de qualquer matéria que você tenha, que você tem que fazer com 12 pessoas. Com certeza vai ser improdutivo. Então, o Scrum é baseado em metodologias ele fez vários estudos de qual deveria ser o sizing perfeito desses times, e eles perceberam, né, que o número máximo deveria ser 9 pessoas, porque a partir do 9 é como se fosse uma curva de declínio, sabe? Você chega lá no topo de produtividade, o 10º ele já atrapalha todo o resto do time. Então é meio que aquela roda que fica sobrando ali e tudo mais. E menos que 3 pessoas, você não preenche os 3 papéis. Aí fica um pouco complicado. Mas essa parte de 9 pessoas é algo que eu já vivi, e passou de 9 é muito complicado. É muito complicado você manter o grupo unido e produtivo. Deixa eu só ver. Então, beleza. A gente tem o time Scrum, que ele vai ser feito com 3 pessoas. Considere isso aqui como personas e não pessoas em si. Mas você vai ter o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento. Ah, Igor, existe alguma hierarquia aqui? Não existe hierarquia nenhuma. Não é porque o Product Owner tem o nome de Owner que ele manda no Scrum Master, que tem o nome de Mestre, que manda no time de desenvolvimento. A ideia do Scrum é ser completamente desapegada de hierarquia. Então ela é muito mais horizontal do que vertical. É difícil empresas aderirem tanto a isso, porque as empresas têm muito crachá, né? Ah, o diretor mandou, o gerente aceita e o time faz. Mas aqui a ideia é que não tenha toda essa parte hierárquica, porque todo mundo está buscando o mesmo objetivo, não existe entrega individual, a entrega é do time. Beleza? O que é o Product Owner? Vamos supor que naquela dinâmica da bolinha e tudo mais de como fazer, ninguém estava entendendo por que estava precisando daquela bolinha. Mas vamos supor que eu, como Igor, eu era o Product Owner disso tudo. Eu era a pessoa que entendia que pegar aquela bolinha era algo super importante para mim, porque eu ia usar aquela bolinha para, sei lá, guardar de recordação, porque era algo que lembrava minha infância. Alguma coisa assim. O Product Owner é a pessoa que sabe o valor da entrega que está sendo feita. Em qualquer produto que você está fazendo, ou qualquer coisa que você vai fazer, ele é a pessoa que sabe o valor dessa entrega. Ao longo das minhas experiências trabalhando com Scrum e tudo mais, esse Product Owner variava muito de quem era a pessoa, de como que estava sendo feito. Muitas vezes eu estava trabalhando dentro da área de tecnologia e o Product Owner era alguém de marketing. Eu estava fazendo uma ferramenta para marketing que eu não tinha nem ideia do que eles queriam com aquilo ali. Mas o Product Owner sabia que eles queriam fazer plano de influencers, XYZ, e ele sabia a entrega daquilo ali. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer gerenciamento do backlog. Gente, backlog é uma palavra bonita para lista de afazeres, sabe? É como se fosse uma lista de tarefas mesmo. Pensa que para buscar a bolinha eu precisava fazer, levantar, fazer, andar para a direita, andar para a esquerda e tudo mais. Essas são atividades. E essas atividades, elas ficam nesse backlog. Então, o Product Owner ele vai meio que definir essa grande lista de to-do, e ele vai passar para todo o time essa lista, e ele vai conversar, explicar, ensinar por que deve ser feito aquilo. E ele vai fazer o planejamento das sprints também. Vamos segurar aqui essa parte de sprints, e logo depois eu explico melhor para vocês o que é, tá bom? E tem o Scrum Master. O Scrum Master, ele é uma figura, tem até alguns memes se você procurar, ele é meio que o guardião do time. Ele gerencia o time para ser um facilitador do time. Na dinâmica que a gente faz da bolinha, muitas vezes a gente apagava a luz. Aí a gente apagava a luz e falava assim, beleza, e agora, o que acontece? Aí falava assim,
vai lá e acende a luz. Aí muitas das pessoas tiravam a pessoa que estava executando a ação de buscar a bolinha para ir lá apagar a luz, acender a luz. Ao invés de pegar outra pessoa do grupo e mandar ela ir lá acender a luz. Essa é a ideia do Scrum Master. Ele fazer o time dele ficar focado no trabalho que ele está fazendo, minimizar ao máximo todos os impedimentos e restrições e atormentações que ele pode ter ao longo da realização do trabalho, e garantir a velocidade, garantir que o time, se tem alguma briga interna, ele resolve. Se tá faltando, nós estamos fazendo um projeto aqui de criar um novo produto, mas a gente não tem nenhuma pessoa que conhece de como fazer cadeira. Beleza, eu vou buscar alguém que sabe fazer cadeira ou eu vou treinar alguém para aprender isso. O Scrum Master tem um pouco desse papel. Ele é uma figura muito importante, e aqui vai um teste que até no livro do Jeff Sutherland, eles falam por que é importante você manter o foco em alguma coisa que você está fazendo. É porque a mente humana, ela tem os hemisférios do cérebro e tudo mais, cada lado aqui, e ela é muito ruim em alternar entre coisas lógicas e coisas subjetivas. Então ele fala assim, escreve 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Beleza, você vai lá e escreve, ele fala cronômetro, beleza. Aí fala, agora escreve A até J. Aí você vai e escreve A até J. Aí ele faz cronômetro. Aí você pega o tempo que você fez os dois. Aí ele fala assim, agora escreve 1A, 2B, 3C. Ele fala, alterna o que você está fazendo. A lógica, é claro que é uma coisa super simples e para algumas pessoas não vai dar certo, mas a lógica é que desce o somatório dos dois tempos anteriores, correto? Só que não. Você vê que você vai demorar mais porque você automaticamente está alternando a área do seu cérebro que você usa para escrever números e letras, e você fica menos produtivo. Então, dentro do ciclo Scrum, o Scrum Master tem esse papel de blindar o time para garantir produtividade. Porque realmente é importante isso. Vocês vão ver nas experiências que vocês têm, ou deixam de ter, cada vez mais a gente tem interrupções, né? A gente é refém de notificação, é refém de gente chamando. Então, ter alguém que é o guardião disso para você é muito importante. Essa figura, ela é essencial para que o framework funcione. Beleza? E a gente tem o time de desenvolvimento. Aqui vai uma dica muito legal. O time de... Deixa eu só ver qual que tá o próximo slide. Beleza. O time de desenvolvimento, o grande teor dele aqui é que ele seja auto-organizado. É que você não tenha que pegar na mão de ninguém e falar assim, pessoa tal, vai fazer isso lá, por favor. Pessoa tal, vai fazer isso lá, por favor. Não, você tem aquela grande lista de to-do, você tem aqueles grandes afazeres lá, e você tem essas pessoas no seu time. Cada um sabe o que consegue fazer e sabe o que entrega melhor. Então essas pessoas conseguem fazer facilmente a entrega de tudo isso. Todo mundo aqui conhece o Trello, não conhece? Provavelmente vocês já viram o Trello alguma vez. Quem não viu, dá um Google aí rapidinho como que é o Trello. E você vai ver que se você começar a pensar numa estruturação de Scrum dentro do Trello, você vai ver que é bem fácil de você orquestrar isso tudo por lá. Amanhã eu vou mostrar meio que como funciona o Scrum dentro do Trello, que é uma parte mais prática. Eu vou mostrar alguns plugins também do Google Chrome principalmente, que facilitam você usar o Scrum dentro do Trello, e vocês vão ver que vai começar a ficar super divertido mexer no Trello. Acho que a ferramenta que mais te agrega a aprender ao longo da graduação é o Trello, porque as ferramentas de mercado hoje em dia que substituem o Trello ainda são bem fraquinhas. Tem muita ferramenta tão boa quanto o Trello e tão democrática. A gente usa bastante na Ambev e todas as empresas que eu passei, a gente usa o Trello ainda. Beleza? A gente falou da plataforma 3/4, deixa eu voltar. 3/4. Então a gente falou de 3 pessoas, 3 figuras dentro do Scrum, e agora a gente vai falar de 4 cerimônias. Cara, a gente está falando de uma metodologia, do framework que é implementado por grandes empresas, e a gente está falando de uma coisa tão simples quanto 3 pessoas, 3 figuras e 4 cerimônias. Cara, é tão simples quanto, de verdade mesmo. Eu falo que, aqui, fazendo até uma pausa para filosofar, o Scrum é tão simples quanto o poker. Se você explica poker para qualquer pessoa aqui, ela fala assim, entendi quais são as regras aqui e tudo mais. Mas ninguém vai sentar numa mesa e apostar 10 mil
na primeira mesa porque você leu alguma coisa ali, né? O Scrum ele requer uma maturidade de você fazer mesmo. Ele é fazendo e aprendendo, cada vez mais você vai ficar cada vez mais expert, você vai experienciar cada vez coisas mais absurdas e você vai ficar cada vez mais cascudo dentro do Scrum. Então vamos começar com as cerimônias, beleza? A gente cortou as figuras e agora a gente vai começar a falar das cerimônias, beleza? A primeira é o planejamento da sprint, ou sprint planning. O sprint planning, ele é uma atividade bem simples. Deixa eu até pegar um slide aqui que ele explica um pouco melhor. Pensa que o nosso Product Owner lá, ele listou toda a tarefa de to-do lá. Ele falou assim, beleza, a gente tem todas essas tarefas aqui para fazer para a gente entregar o carro. A gente está querendo chegar do ponto A ao ponto B. Vamos manter nesse exemplo que fica fácil da gente visualizar e eu sempre referencio ele. Beleza, então a gente vai fazer um estudo de todas as tarefas que a gente tem que fazer. Aí o Product Owner fala assim, beleza, a gente tem que definir qual que é o modelo, a gente tem que procurar materiais, a gente tem que ver qual roda que é aderente para o skate e a gente tem que fazer, sei lá, um teste de aerodinâmica. E ele define todas as outras tarefas que ele acha que ele tem que ter ao longo do desenvolvimento do produto. A gente tem que pôr um patinete, agora a gente tem que pôr 2 rodas. Tudo isso. É uma lista do Product Log. É como se fosse o gerenciamento da lista de afazeres por produto. Só que aqui dentro do Scrum, a gente não trabalha dessa forma Big Bang. Planejamos todos os itens para fazer, bora, vamos fazer tudo. Não. Por quê? Aí eu vou explicar um conceito hiper importante e vocês vão super se identificar, que é o conceito de sprint. O que é sprint? Sprint é aquela entrega final que você dá, aquela corrida final que você dá, o gás final de tudo, né? E o Scrum, ele trabalha dessa forma. Trabalha com ciclos curtos de trabalho. Ele trabalha com sprints. As sprints dentro do Scrum, elas têm um time box definido. No máximo, você deveria fazer 30 dias de uma sprint. Ou seja, a entrega parcial que você vai fazer, ela faz 30 dias, depois planeja, mais 30 dias, planeja, mais 30 dias. Por que isso? Alguém sabe? Alguém aqui já deixou de fazer coisas para a última hora? Tem um estudo psicológico e social que diz que o ser humano tem uma tendência a deixar tudo para a última hora. Então você não é o único, você não está deixando para fazer e entregar as coisas no Moodle de última hora. É uma tendência humana. A gente tem esse senso de urgência e a gente sabe nossa capacidade e a gente deixa para fazer tudo de última hora. Quando você planeja 2 anos para fazer alguma coisa, você está correndo um risco absurdo, porque pode ser que muita coisa mude, mas também você tem muito tempo. Então, no seu cérebro, você não tem uma válvulazinha de alerta, tipo, eu tenho que entregar alguma coisa daqui tanto tempo. Então, a sprint ele traz isso para meio que tirar vantagem desse complexo de estudante, vamos dizer assim, de entregar coisas de última hora, né? O princípio da procrastinação, que é chamado esse princípio. Então, ele faz com que sempre seja a última hora. Então, a sprint ela deve ser de 15 a 30 dias. Isso depende muito do time. Essa é uma coisa que o time vai decidir, mas o framework ele indica de 15 a 30 dias. Dentro da Ambev, eu tenho times que fazem das mais derivadas formas. Eu tenho time que faz de 7 dias, eles gostam. Eu acho pouco produtivo, porque como a gente falou, são 4 cerimônias. Você fazer 4 cerimônias para só 7 dias, eu acho que é muita coisa. Então, na minha filosofia, eu sigo no mínimo 15 dias. E 30 dias é o máximo, porque senão depois disso você corre muito risco de ter mudanças ao longo do trajeto. E eu acho que quanto mais a gente for avançando, menor vai ficar esse tempo, sabe? Porque tá mudando muitas coisas muito rápido, e eu insisto em falar isso porque é algo que é latente e a gente tem que prestar atenção. Então, beleza. Dentro desse Product Backlog, tudo que a gente tinha lá, eu tenho que planejar a sprint. Eu tenho que planejar o que a gente vai fazer nos 30 dias. Beleza. Então, a gente vai chamar esse pedaço do todo de Sprint Backlog. Então, a gente vai definir os nossos próximos 30 dias e a gente vai ter um objetivo. Porque no final,
A gente tem objetivos e não entregas em si, né? Não um plano. A gente não vai seguir um plano. Então a gente tem que ver se a gente vai atingir esse objetivo com a sprint. Beleza? Tão simples quanto, né? Pensa no conjunto e subconjunto. O backlog é o conjunto e a sprint backlog é o subconjunto dele. E isso aqui, a gente ficaria 3 dias discutindo e falando várias coisas de como que você define qual que é a prioridade das atividades e tudo mais, mas o Product Owner, ele tem que saber quais itens têm que ser priorizados dentro desse backlog. Faz sentido eu fazer o guidão da bicicleta antes de fazer o shape do skate? O Product Owner tem que saber disso. Isso é um pouco da visão dele de negócio que ele tem que trazer para o time. Ok? Isso aqui é um pouco mais teórico, eu vou deixar para depois, não vou falar muito sobre ele, mas isso aqui eu vou falar de uma forma mais simplista. O legal das atividades que elas vão estar no Sprint Backlog e também no Backlog do produto é que elas sigam um pouco do INVEST, né, que eles chamam de Independent, Negotiable, Valuable. Chica, minha cachorrinha tá latindo que ela não gosta que eu trabalhe muito até tarde. E tudo mais. Por quê? Porque se você fizer atividades que são dependentes, por exemplo, eu vou construir algo porque essa tarefa tem interdependência com essa outra, você vai se amarrar e vai ficar meio cascata. Então você tem que fazer ao máximo com que as suas atividades sejam atômicas. Ou seja, você consiga fazer elas sem dependência de outras. E que se haja um ciclo de dependência entre elas, essas atividades elas sigam uma ordem cronológica que faça sentido. Beleza, vamos lá, a gente tem que fazer um quadro. Beleza, mas alguém tem que comprar um quadro. Ok, alguém tem que comprar um pincel, alguma coisa assim. A gente tem que sempre partir desse princípio para fazer coisas que sejam razoáveis, né? Senão a gente vai ficar patinando e um vai interferir no trabalho do outro. Como a gente tem um time e uma sequência de atividades, o ideal é que eu não precise esperar que a atividade do meu amigo termine para eu começar a minha. Sei lá, um vai fazer a capa do trabalho enquanto o outro faz, sei lá, bibliografia, coisas assim, para ser independente. É difícil? É um pouco de uma arte, mas é algo que você vai aprendendo ao longo do tempo e não tem nada que você não consiga chegar no nível atômico. Tem coisas que elas são atividades amplas, mas você consegue quebrar elas em algumas coisinhas ali e deixar em pequenas tasks. E ao longo dessa sprint, tem várias formas de você quantificar qual que é a dificuldade de cada uma das atividades que a gente está fazendo. Aqui é muito legal, por quê? Porque se eu quantifico, aqui esses números são uma sequência de Fibonacci para quem está reparando, se eu quantifico quantos pontos cada uma das atividades que eu estou fazendo, ela vale, ao final de cada sprint, eu sei quantos pontos minha equipe entrega. Legal. Então a gente está começando a quantificar o quão bom a gente é em fazer projeto. Que era aquela questão lá do início. Eu estou conseguindo começar a pôr números enquanto eu entrego. E o legal aqui é que, por exemplo, a gente tem 5 pessoas e a gente consegue entregar 60 pontos. Ok, a gente tem uma média de 12 pontos entregue por pessoa. Então a gente entende que a cada ciclo da sprint que a gente vai fazer, a gente pode trazer 60. E se o Scrum Master for uma pessoa inteligente, 60 mais 10% para sempre puxar o time para fazer um pouquinho mais. Porque aí a gente começa a entender se tem alguém carregando o piano. Vamos supor, eu como Igor estou entregando 21. E sei lá, o Gabriel está entregando só 12. O que está acontecendo? Ou está entregando só 8, né? Para ficar uma média quase ok. Está entregando só 8. O que está acontecendo? Não tem muito esse negócio de, nossa, eu tô carregando o piano enquanto o outro tá tocando. Certeza que vocês já passaram por situações assim ao longo da vida, né? E você ficar bravo que o seu amigo tá tirando vantagem do trabalho que você fez, sendo que ele não fez quase nada, né? Então, o Scrum também tem muito disso, porque é outro comportamento humano. Você não gosta de passar vergonha quando tem notinhas nisso. Então, se lá no Trello tá vendo que o pessoal tá vendo que você puxou 12 pontos de atividade e tem alguém que ainda não puxou nada,
é um gatilho mental da pessoa falar, opa, meu time está entregando, por que eu não estou entregando? Então, isso da parte de quantificar as tarefas é algo super legal e algo que faz o Scrum ser uma coisa que as empresas estão aderindo tanto. Por quê? Porque as empresas têm muita dificuldade em quantificar o quão bom o funcionário dela é. Hoje em dia é muito mais orientado à política, o cara que fala mais bonito, o cara que é amigo do chefe, do que ao quanto você entrega. A partir do momento que o RH começa a olhar a entrega dele em projetos versus as outras pessoas, você fala assim, uau, beleza, vou dar o bônus dessa pessoa baseado nisso. Nossa, eu vou promover ou não essa pessoa baseado nisso. Nossa, eu preciso de uma pessoa boa no projeto, chama essa pessoa. Então vira uma métrica de produtividade sua dentro de uma empresa, um índice muito interessante de usar. E é isso que é uma das grandes ferramentas de adoção do próprio Scrum dentro da grande maioria das empresas. E parte de quantificar isso, tem pessoas que quantificam em horas, essa atividade gasta X horas e tudo mais. O Scrum em si não indica fazer isso. Por quê? Porque se uma coisa que você planejou fazer em 1 hora, você faz em 1 hora e meia, você falhou, fica meio estranho, sabe? Então ele fala sempre em pontuações de dificuldade, com uma sequência de Fibonacci para os números não ficarem tão próximos um do outro. E ao longo do time, vamos supor que a gente tem 5 pessoas aqui. Aí a gente tem a tarefa 1. Fala assim, beleza, tarefa 1 é construir um shape do skate. Ok. Você vai ter que comprar madeira, você vai ter que lixar, você vai ter que invernizar, você vai ter que fazer a dobrinha na ponta, blá 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 e tudo mais. A gente definiu qual que é a primeira tarefa. Aí, dentro dessa cerimônia, com a presença do Product Owner, do Scrum Master, de todo o time, o Scrum Master vai virar para o time e falar assim, galera, todo mundo entendeu a tarefa? Aí todo mundo vai falar assim, sim, entendemos. Ou o pessoal vai tirar dúvida pontual. Não entendi. O que precisa? Que tipo de madeira? Onde eu vou pegar isso? Eu tenho dinheiro para isso já? Ou eu vou ter que buscar dinheiro e tal. Até esgotar as dúvidas. A hora que todo mundo falar que entendeu, ele vai falar assim, beleza, agora todos votem. Aí as pessoas vão ter cartas de baralho ou ferramenta online que dá para fazer poker planning. E as pessoas vão votar simultaneamente. Por quê? Porque existe ainda muita hierarquia em toda a empresa. Então, se eu votar 2 e meu chefe votar 5, eu vou falar assim, não, é 5 mesmo. É 5 mesmo. O chefão falou, tamo junto, é isso aí. Então, a grande ideia é ele ser democrático. E hora que você vai fazer um exercício desse, nunca nas primeiras vezes vocês vão acertar. É muito complicado chegar num consenso da primeira vez. Por quê? Porque como que eu vou saber o que é 1 e o que é 21? Não sabe. Simplesmente não sabe. Vocês vão desenvolvendo esse senso ao longo das sprints. Por isso, a sprint também é do máximo 30 dias. Para repetir esse ciclo e ir acostumando. A primeira vez que fizer, não vai dar certo. Eu falo que o break-even do Poker Planning e do Scrum é na terceira sprint. Então, tem que ter aquela persistência para passar por todas essas. Aí as pessoas vão votar e o ideal é que as pessoas das extremidades elas argumentem. Vamos supor que eu postei 1 e uma pessoa votou 8. Então o Scrum Master vai falar assim, beleza, Igor, argumente por que você votou 1 e XYZ, argumente por que você votou 8. 1 minuto para cada. Aí eu falo meu ponto, ela fala, beleza, é porque eu conheço, eu sei como que se faz isso, eu já fiz anteriormente e tudo mais. E é bem simples, eu consigo fazer rapidinho. A 8 pode falar assim, beleza, eu tenho zero experiência com serralheria, eu não sei nem o que é madeira, eu não faço nem ideia de o que é invernizar, então eu não sei. Mas ok, o Igor falando, eu entendo que não é tão complicado. Aí o Scrum Master vai falar assim, beleza, temos um acordo, todo mundo vota de novo. Aí as pessoas votam de novo, pelos argumentos da pessoa tal ou da outra, elas chegam em um consenso de um número, até a maioria tá votando no número. Vai muito de bom senso aqui também, sempre tem uns engraçadão que gosta de ser do contra, né? Então vai na maioria, a hora que chegar num consenso legalzinho assim, você fala assim, beleza, esse é a dificuldade da nossa tarefa. E aqui tem uma coisa muito interessante. Se eu, como Igor, votei 1 e o meu amigo votou 8, a gente já tem um indicativo de quem vai fazer essa tarefa. É muito mais produtivo alguém que sabe e entende como vai fazer ela porque a gente vai ganhar velocidade, correto? Mas mais legal ainda
é eu chamar meu amigo para fazer essa tarefa junto comigo. Por quê? Porque eu estou disseminando conhecimento. Da próxima vez que for fazer, se a gente tiver uma demanda maior, eu e ele conseguimos fazer. O legal do Scrum é essa parte da visibilidade também. Ele dá muita visibilidade do que está sendo feito e quem está fazendo. Então, se eu quero entender como que está sendo feito o patinete, eu posso me juntar à tarefa junto com a pessoa e aprender como faz aquilo. E isso é muito, muito, muito importante dentro de empresa. Porque hoje em dia o maior problema das grandes empresas é a retenção de conhecimento. As pessoas mudam muito de emprego, saem muito do projeto que está, e o conhecimento tende a se perder por ter muitas pessoas especializadas nele. A partir do momento que você coloca o Scrum e consegue fazer esse parelhamento de tarefas, que é uma coisa que o Scrum Master deve incentivar, você consegue fazer meio que o conhecimento ser expandido para várias pessoas do time. Isso é bem legal. Na parte de programação, desenvolvimento de software, isso facilita muita coisa, que é uma metodologia conhecida como pair programming, que é você programar junto com outra pessoa. E é super interessante, super legal de fazer isso. Beleza? Aí pensem que a gente tem todo o nosso sprint backlog, tipo, os próximos 30 dias da nossa vida meio que já definidos e pontuados, e a gente vai desenvolver ele. Ok, a gente passou pela primeira cerimônia, o sprint planning. E agora, se o meu computador quiser, a gente vai começar a desenvolver. Então a gente entrou no ciclo de sprint e nos próximos 30 dias a gente vai desenvolver. Aí chega a segunda cerimônia. A segunda cerimônia, ela é chamada de Daily Scrum, ou Stand-Up Meeting, ou Daily Stand-Up e tudo mais. Ela ficou super conhecida porque ela é feita de pé. A teoria é que essa cerimônia deve ser feita de pé, sempre no mesmo lugar, e respondendo 3 simples perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E se eu vejo algum impedimento nisso? É legal, a gente sempre faz, a gente meio que pega um tokenzinho, sei lá, vamos pegar um ursinho e esse vai ser o token da fala. Eu passo para a pessoa, ela fala e responde as 3 perguntas. Por que isso? De novo, visibilidade e transparência. Se eu vejo o que a pessoa fez ontem, o que ela vai fazer hoje, eu sei que eu não estou fazendo a mesma coisa que ela. Então a gente não tem overlap de função, né? Fazer a mesma coisa, que é uma coisa chata pra caramba, né? Você fazer o trabalho que alguém já fez ou está fazendo. E outra coisa importante, se eu estou fazendo alguma coisa e tem um impedimento, falo assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, mas disseram que eu preciso fazer um macro no VBA. Eu não faço nem ideia como é que faz isso. Aí, na vez de falar de algum outro amigo, ele pode falar assim, cara, eu sei como faz VBA, eu posso te ajudar com isso para a gente acelerar, pode ser? Isso acontece muito porque quando você externaliza um problema frente ao seu time, o ideal é que seu time te ajude. E dentro do Scrum isso é cada vez mais forte, porque você está todo dia fazendo essa cerimônia. E por que essa cerimônia é de pé? É porque essa cerimônia, o ideal é que ela dure no máximo 15 minutos. E outro estudo e tudo mais aí indica que as pessoas têm uma tendência a ser muito mais objetivas quando elas estão de pé. Elas vão muito mais direto ao ponto do que quando elas estão sentadas, no conforto da sua cadeira. Legal, né? Você pode ver que muitas reuniões, se você pesquisar daily, quer dizer, stand-up meetings, você vai ver que muitas reuniões são feitas de pé hoje em dia por esse teor de produtividade. Isso é fruto do Scrum. Tão simples quanto a gente foi lá 30 dias, nós definimos, né, que nós ia ser 30 dias, fizemos os 30 dias e a gente vai lá, fez daily meeting todos os dias, a gente chega na sprint review muito mais para entender de tudo que a gente fez, se a gente atingiu o objetivo da sprint e daqueles itens da sprint backlog, quanto que a gente entregou. Se a gente entregou tudo e se a gente está chegando mais perto do nosso objetivo. É uma cerimônia meramente ilustrativa, porque muitas vezes o Product Owner ele não vai participar das daily meetings, porque ele não é obrigado a participar dessa parte, que é uma parte mais do time de desenvolvimento do projeto, né? E a ideia é apresentar para o Product Owner, para ele, que é o cara que enxerga valor, entender se você está chegando mais perto desse objetivo, se está tudo certo, ou se ele perceber que realmente não era aquilo que ele queria.
Se ele perceber que não era aquilo que ele queria, ele fala assim, beleza, cara, a gente ia planejar 10 sprints, mas com a primeira sprint já deu para perceber que não vai funcionar. Cancela, a gente para por aqui e a gente procura o próximo projeto para fazer. Sem hard feelings, sem problemas, a gente só segue em diante. Mas dentro dessas sprint reviews é muito comum surgir várias ideias. Beleza, a gente fez alguma coisa que o skate e a gente entendeu, nossa, cara, dava para colocar um motor turbo nesse skate aqui que ia ficar muito legal, além de colocar a parte do patinete ali, ia ficar show de bola. Então surgem novos itens que vão retroalimentar o próprio Product Backlog. Vocês lembram que eu falei daquele negócio de resposta à mudança ao invés de seguir o plano? Aqui, se a gente tem um ciclo de 30 dias ou de 15, pô, a gente pode mudar, né? É fácil você acrescentar novas coisas ou tirar coisas antigas, porque você tem um ciclo de replanejamento que te permite fazer isso, sem grandes prejuízos para o projeto como um todo. Então, é um grande ganho e esse momento aqui é um momento bem legal de mostrar para todo mundo realmente que foi entregue e não ficar tentando apresentar coisas que ainda não estão implementadas, sabe? É um momento de sinceridade. Por quê? Porque não existe entrega da pessoa, né? É entrega do time. E, por final, aí é a sprint, a retrospectiva da sprint, que é uma cerimônia que eu diria que é de RH, sabe? É uma cerimônia muito mais pessoas, só que ela é extremamente importante. Por quê? Logo depois que terminar a sprint review, aí você vai direto para essa retrospectiva. E o teor dessa retrospectiva é o time falar com o time coisas que a gente deveria começar a fazer, que não fez na última sprint, coisas que a gente deveria parar de fazer, ou seja, negativas, e coisas que a gente deveria continuar a fazer. Aqui o Scrum Master ele tem que ter um papel muito de fazer com que o time se abra. Por quê? Porque é um momento super importante para garantir que a gente vai trazer à tona assuntos que vão mitigar problemas ou trazer soluções, para que na próxima sprint a gente não entregue 60 pontos, mas a gente entregue 65. Pô, faltou a gente saber sobre Excel. Não tem como alguém ensinar para a gente Excel e a gente vai e tudo mais. Tudo é legal ser representado aqui. Quando eu falava com o pessoal de empresa e tudo mais, o pessoal acha quase que impossível fazer essas coisas, porque é um ambiente hierárquico. De vez em quando o Product Owner pode ser um coordenador, enquanto o diretor é parte da equipe e tudo mais, e isso fica meio difícil. Mas o legal aqui é trazer bem à tona que ficar falando mal de amigo da equipe em WhatsApp, no café da empresa, em qualquer lugar, nunca fez de ninguém bom profissional, nunca fez de ninguém o melhor estudante, nunca fez de ninguém a melhor pessoa. Muito pelo contrário, né? Você trazer isso à tona e tentar dar a oportunidade da pessoa melhorar, ou trazer pontos que, quem sabe, ela mesma nem enxergue, é o que vai fazer você melhorar como uma pessoa mais empática e a pessoa também melhorar para ser mais produtiva e para crescer e se amadurecer, né? Eu acho super legal porque uma vez na startup que a gente trabalhava, tinha uma menina que ela estava entregando 3 pontos por sprint, enquanto a gente estava entregando 8 cada um. E a gente ficava super bravo com ela. A gente falava, caramba, a gente tá carregando essa mina, não sei o que chatice, nossa. A gente ficava meio bravo que ela não tava entregando pontos. A gente foi conversar com ela durante a retrospectiva e trouxe esse ponto. Ela explicou que ela estava passando por uma separação e o pai dela tinha largado a família e várias coisas no âmbito pessoal dela que afetavam aquilo. Uma vez que ela explicou isso pra gente, pô, se sentiu muito mal, porque falou, cara, existia algo fora da nossa vista que era o que impactava a entrega dela. Só que a hora que ela trouxe esse ponto, a gente também deu o benefício para ela de realmente trabalhar com uma carga menor e a gente planejava de acordo com isso, sem problema nenhum. E a gente não tinha esse negócio de ficar falando mal do amiguinho, porque realmente era algo que era inerente da trajetória dela e ela não ia conseguir ser tão produtiva quanto o normal que ela era. Então, eu acho esse exercício super válido, porque entrega um valor interessante para a equipe como um todo. Então, se você parar para pensar em tudo que a gente explicou aqui até agora, né, é o resumo dessa imagem aqui. Eu falo para todo mundo que realmente Scrum é simples. Ele é muito, muito mais simples do que o Waterfall.
O grande poder por trás de tudo isso é como você lida com resolução de problemas. Se você é uma pessoa que gosta de fazer teste, eu acho que boa parte de vocês devem ter feito pesquisa operacional ou coisas do tipo assim, vão fazer ao longo da faculdade. Muitas coisas dentro do Scrum, eles seguem um pouco essa ideia de, levantei uma hipótese, eu acho que isso resolve um problema. Beleza, traz essa hipótese estruturada para o nosso Product Backlog, vamos levar ela para sprint, vamos testar essa hipótese. Se ela for válida, ela vai virar um produto, e a gente vai cada vez entregar mais e mais coisas em cima dela. Então o Scrum segue bem essa parte, a visão do Product Owner, entrando aqui como o input de tudo isso, que vira um backlog de produto, e aqui a gente entra num ciclo iterativo, que é a Sprint Backlog, aí a gente trabalha de 2 a 4 semanas da Sprint, fazendo sempre uma Daily Scrum, e entregando a cada final de ciclo um potencial incremento do produto ou o produto em si. Bem simples, não é? Eu acho que todo mundo aqui já sabe trabalhar com Scrum, todo mundo já sabe advogar em prol dessa causa e todo mundo consegue. O negócio é que eu vou fazer uma pausa. É que o Scrum não é tão simples assim por uma questão geral de cultura empresarial, de cultura nossa e tudo mais. Se você para pensar, a nossa vida hoje em dia, desde quando a gente nasce, ela é um grande plano. Você tem um plano de crescer, você tem um plano de estudar todo até o final do ensino médio, você tem um plano de passar numa faculdade, você tem um plano de arrumar um emprego, você tem um plano de se casar. É muito metódico. O jeito que a gente é criado, ele tem muitos vícios que ele traz pra gente. Ele traz muitos vícios chatos que a gente fica meio que metódico em seguir o plano. A gente é acostumado a seguir planos. A gente, ao longo da nossa vida, a gente não é treinado para definir um objetivo e perseguir o objetivo, mas muito atrelado a seguir um plano. Então, para você fazer essa mudança, que tudo na sua vida sempre foi nesse sentido, para mudar sua mentalidade, para ser experimental, para atingir metas que compõem o objetivo, é algo um pouco complicado e não tão da noite para o dia. Então aqui fica muito mais como se fosse uma pílula que a gente estivesse falando sobre Agile e Scrum e vocês procurarem um pouco mais sobre o assunto, porque eu tenho certeza que cada vez mais vocês vão se interessar e sempre que vocês lembrarem do que a gente está falando aqui, quando vocês estiverem trabalhando em empresas ou em projetos de iniciação científica e tudo mais, vocês vão sentir na pele um pouco disso. Vocês vão ver, meu Deus, a gente está fazendo as coisas, mas parece que a gente não sai do lugar. Parece que a gente está fazendo coisa que não tem aplicação prática. Parece que eu sou um mero seguidor de plano. Nunca se acomode em ser um mero seguidor de plano. Eu acho que é bem chato ser só isso, né? Eu acho que a gente tem que entregar resultado e trazer coisas interessantes para a empresa ou para qualquer ambiente que você esteja trabalhando, né? O legal do Scrum também, se vocês quiserem pesquisar um pouco, tem um cara que ele faz alguns vídeos no YouTube de como ele implementou Scrum na rotina de família dele. É algo super legal porque mostra a amplitude do Scrum, né? Que você consegue usar desde grandes projetos em empresas multinacionais até no dia a dia da sua família. E ele realmente coloca isso, ele premia qual filho dele faz mais atividades ou store points lá ao longo de cada sprint. Ele faz toda essa parte didática com eles, né? E de verdade é algo que eu acho que pode ser um baita diferencial para quem está buscando coisas no mercado de trabalho. Hoje em dia, em qualquer entrevista de empresas que trabalham com gerenciamento de produto ou qualquer coisa que seja atrelada a processos também, você vai ser perguntado em algum momento, o que você sabe sobre metodologia de gerenciamento de projetos? O que você sabe sobre métodos ágeis? O que você sabe sobre Kanban, sobre Lean? É tudo um grande resumo disso aqui, de um estado de espírito de desenvolvimento incremental, né, e iterativo. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre como definir qual que é o seu mínimo produto viável, como definir qual que é o seu skate, e também algumas coisas interessantes. Eu vou trazer
duas amigas, ou uma, estou checando a agenda delas, uma engenheira química que hoje trabalha com gerenciamento de projetos no Facebook. Ela trabalha com a parte completamente tech, ela é super, super legal. E uma amiga minha que ela é responsável por 40 desenvolvedores e é responsável por toda a parte de entrega de projetos com Scrum e com metodologias ágeis dentro da Ambev. E ela é formada em engenharia química pela Unicamp e a outra é formada em engenharia química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E amanhã eu vou fazer meio que um Igor entrevista, sabe? Mas seria super proveitoso se vocês também já deixassem algumas perguntas que vocês queiram fazer para elas. Vão pensando em perguntas também, porque elas tiveram meio que uma jornada de carreira um pouco diferente, que elas acabaram em tecnologia, e eu acho que o caminho de como elas chegaram até lá é bem interessante. Elas passaram por grandes empresas, trabalharam em várias coisas, e acho que dá uma amplitude também de mostrar para vocês que não existe esse paradigma. A pessoa de tecnologia que tem que trabalhar com isso. A pessoa de engenharia química tem que trabalhar só com XYZ. Isso é uma coisa que no mercado eu sempre falo para todo mundo que eu conheço, que não tem essa label. Não existe essa label, e você tem que trabalhar com o que você é bom e onde você acha que você entrega valor. Beleza? Eu vou parar por aqui hoje só para não ficar desconexo, porque senão a gente vai começar a falar um assunto e vai ter que cortar no meio. Tudo bem? Certinho, Igor, muito obrigado pela apresentação. Amanhã, creio que o pessoal vem com mais dúvidas, então, e também acho que eles vão conseguir visualizar melhor o funcionamento do Scrum. E muito obrigada pela sua disponibilidade, participação. Acredito que tenha sido muito proveitoso para todos. E também agradeço ao pessoal e espero que vocês tenham gostado. Queria falar para vocês também não se esquecerem de responder ao forms de presença e de feedback. Esse forms vai contar para o dia de hoje e amanhã a gente passa um novo forms também. E no mais é isso, então, aguardamos vocês amanhã. E tem uma pergunta aqui, vou colocar ela para vocês. Tá joia. Tá, Liza, quais as vantagens do Scrum em relação ao Lean? Olha, eu já vi várias vezes esse questionamento, e eu acho que é muito mais uma questão de aplicação. Eu acho que o Lean ele se dá muito bem em cenários onde é um pouco caótico, é mais caótico, você não sabe o que fazer, o escopo é um pouco indefinido e a tecnologia que você vai trabalhar ela também é indefinida. Depois tem até um gráfico que eu mostro um pouco disso. E o Lean, ele também como um conceito de processos, ele funciona muito melhor quando você está trabalhando com processos. O Scrum, ele funciona melhor quando você está trabalhando num cenário complexo, mas não caótico, onde você conhece um pouco quais são os requisitos de entrega, eles são difíceis, e a tecnologia ela é conhecida também. Então, nesse cenário, o Scrum trabalha melhor. E é até legal a gente falar um paralelo assim, se for um cenário fácil, normal, por exemplo, a tecnologia é conhecida e o requisito é conhecido, o que você tem que fazer é conhecido, a melhor metodologia é não usar metodologia. Você sabe o que tem que fazer, você sabe a tecnologia, só vai lá e faz. Não fica aplicando nenhuma metodologia que ela só vai virar um impeditivo. Mas o Lean ele trabalha muito bem nessa parte onde é caótico, por isso o Lean ele é muito atrelado a startups. Existe até o conceito de Lean Startup e tudo mais, porque é um cenário onde você está disruptando um mercado, algo que nem existe você está criando, que é o conceito do Uber, por exemplo, que é algo que não existia. Então, para eles, o Lean aplicava muito melhor, porque eles tinham que realmente testar tudo que eles faziam muito rápido e fazer um conceito enxuto de tudo que eles estavam fazendo. Muito bem. Também um comentário da Luciana, que ela já está aplicando a evangelização do Scrum. Isso aí, ó. Vamos conseguir adeptos para a nossa igreja. Isso mesmo. Muito bom, então. Igor, mais uma vez agradeço ao pessoal também. E nos vemos amanhã, no mesmo horário. A gente vai mandar o link também hoje à noite, então atentem aos seus e-mails. E também verifiquem na caixa de spam, caso não tenham recebido. Beleza. Até mais, pessoal. Boa noite.